Atos dos Apóstolos em 1 minuto. Resumindo a Bíblia. O livro de Atos dos Apóstolos narra a expansão do cristianismo após a ascensão de Jesus Cristo. Começa com a ascensão de Jesus e o Pentecostes, quando os discípulos recebem o Espírito Santo e começam a pregar. Pedro lidera a primeira fase em Jerusalém, realizando milagres e enfrentando perseguições. Paulo, anteriormente Saulo, se converte e se torna um missionário prolífico, levando o evangelho a diversos lugares do Império Romano. Atos descreve as viagens missionárias de Paulo, o enfrentamento de conflitos e o estabelecimento de igrejas. O livro termina com Paulo preso em Roma, aguardando julgamento, mas continuando a pregar. Deus abençoe. Leia a Bíblia. O livro de Romanos em 1 minuto. O livro de Romanos, escrito por Paulo, é uma epístola fundamental do Novo Testamento que aborda a doutrina da salvação. Paulo explica que a salvação é pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. Ele discute a justiça de Deus, a pecaminosidade universal e a necessidade de fé para a redenção. O livro também trata da vida cristã prática, incentivando os crentes a viverem de acordo com o Espírito Santo e a demonstrar amor e respeito em suas relações. Romanos enfatiza que a graça de Deus é oferecida a todos, independentemente de origem ou condição. Então você que está ouvindo aí, o Espírito Santo, viver de acordo com o Espírito Santo. Essa orientação aí em Romanos. Deus abençoe. Resumindo a Bíblia em 1 minuto, 1 Coríntios. O livro de 1 Coríntios é uma carta escrita por Paulo à igreja em Corinto para abordar problemas e questões da comunidade cristã. Paulo aborda divisões entre os membros, imoralidade, desordem nas reuniões e questões sobre o uso dos dons espirituais. Ele esclarece a importância da unidade na fé, a centralidade da ressurreição de Cristo e o amor como a maior virtude. A carta também oferece orientações práticas sobre a vida cristã e a condução dos cultos. A mensagem principal é promover a harmonia e a pureza dentro da igreja, seguindo os princípios do Evangelho. Leia 1 Coríntios, leia a palavra de Deus. Ela é o teu guia. Deus abençoe. Resumo em 1 minuto de 2 Coríntios. É uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, abordando temas de reconciliação, ministério e integridade. Paulo defende seu apostolado e explica as dificuldades enfrentadas no ministério, enfatizando que seu sofrimento é um meio de demonstrar a força de Deus. Ele exorta os coríntios a se arrependerem e a se reconciliar com Deus e com Ele. A carta também discute a importância da generosidade e da pureza moral. Paulo exalta a nova aliança em Cristo e a transformação que ela traz, destacando o poder da graça e a importância da autenticidade cristã. Você que está ouvindo, leia a palavra de Deus. Deus abençoe. Epístola aos Gálatas em 1 minuto. Resumindo a Bíblia. É uma defesa apaixonada de Paulo da justificação pela fé contra os falsos mestres que pregavam a necessidade da observância da lei mosaica para a salvação. Paulo argumenta que a salvação vem pela fé em Cristo, não pelas obras da lei. A carta enfatiza a liberdade cristã e a vida no Espírito, contrastando com a escravidão da lei. Paulo adverte contra a distorção do Evangelho e chama os crentes a viverem segundo a nova identidade em Cristo, marcada pelo fruto do Espírito e pela prática do amor. Leia a Bíblia. Não se deixe enganar. Seja guiado pelo Espírito Santo. Deus abençoe. Efésios, em 1 minuto. Resumindo a Bíblia. A
epístola, carta aos Efésios, explora a grandeza do plano de Deus para a igreja e a salvação em Cristo. Paulo destaca a unidade dos crentes em Cristo e a importância da vida em harmonia. A carta aborda temas como a eleição, a redenção e a importância da unidade na diversidade. Enfatiza a vida cristã prática, incluindo a relação entre marido e mulher, pais e filhos, e a armadura de Deus para enfrentar as forças do mal. Efésios celebra a igreja como o corpo de Cristo e um testemunho da sabedoria de Deus. Leia a Bíblia, não dependa de ninguém. Ela é a palavra. Filipenses. A epístola aos Filipenses é uma carta de gratidão e encorajamento. Paulo escreve da prisão para agradecer aos filipenses pelo apoio financeiro e para incentivá-los na fé. Foca na alegria cristã, apesar das circunstâncias adversas, e exorta os crentes a viverem em humildade e unidade, seguindo o exemplo de Cristo. Paulo fala sobre o valor de conhecer Cristo e a importância de viver uma vida digna do Evangelho. A carta expressa a confiança de Paulo em Deus e a sua expectativa de que os filipenses perseverarão na fé. Dependa de Deus. Leia a palavra dele. Resumindo a Bíblia em 1 minuto. Colossenses. A epístola aos Colossenses exalta a supremacia de Cristo sobre todas as coisas e refuta falsas doutrinas que ameaçavam a igreja. Paulo destaca a centralidade de Cristo na criação e na redenção e a importância de manter a integridade do Evangelho. A carta exorta os crentes a viverem de acordo com a nova identidade em Cristo, abandonando práticas antigas e vivendo em santidade e gratidão. Inclui instruções práticas sobre relacionamentos familiares e comportamentos cristãos, afirmando que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Você que está ouvindo aí, leia a Bíblia. Ela é a palavra de Deus para você. Deus abençoe. Resumindo a Bíblia em 1 minuto. O livro de Tessalonicenses. Primeira carta, a primeira epístola aos Tessalonicenses é uma carta de encorajamento e instrução para uma igreja jovem. Paulo elogia a fé e o amor dos Tessalonicenses e aborda questões sobre a segunda vinda de Cristo e a vida cristã no meio de perseguições. Paulo fala sobre a importância de viver em santidade e de ser um testemunho positivo para o mundo. A carta esclarece a esperança cristã na ressurreição e o retorno de Jesus, encorajando os crentes a viverem em expectativa e a manterem uma vida ética e devotada. Deus abençoe, que você seja direcionado para ler a Bíblia. Não só direcionado, disciplinado. Ela é a palavra de Deus para você. 2 Tessalonicenses, resumindo a Bíblia em 1 minuto, livro por livro. A segunda epístola aos Tessalonicenses trata de questões sobre o retorno de Cristo e confusões sobre o dia do Senhor. Paulo corrige mal entendidos e incentiva os crentes a se manterem firmes na fé, apesar das dificuldades e perseguições. Explica que certos eventos devem ocorrer antes do retorno de Cristo, como a manifestação do homem da iniquidade. A carta também aborda a disciplina na comunidade, exortando os membros a trabalhar e evitar comportamentos desordenados, mantendo uma vida digna e produtiva enquanto esperam pela volta de Jesus. Leia a Bíblia, dependa do Espírito Santo e ele vai te mostrar todos os detalhes para a sua vida. 1 Timóteo, resumindo a Bíblia em 1 minuto, livro por livro.
A primeira epístola a Timóteo é uma carta pastoral que orienta Timóteo, um jovem líder da igreja em Éfeso. Paulo dá instruções sobre a liderança e a organização da igreja, abordando a escolha de presbíteros e diáconos e a necessidade de combater falsas doutrinas. Enfatiza a importância da piedade e da prática da fé genuína, além de instruir sobre a admoestação e disciplina na igreja. Paulo também orienta sobre o papel das mulheres e o tratamento de viúvas, promovendo uma liderança justa e uma vida cristã exemplar. Por favor, não se inscreva no canal desse vídeo se esse vídeo não tem a ver com você, com o que você quer da sua vida. Deus abençoe. Em 1 minuto. Por favor, não se inscreva no canal desse vídeo se esse vídeo não tem a ver com você. Deus abençoe. 2 Timóteo. Paulo escreve essa epístola final a Timóteo, seu filho na fé, enquanto está preso em Roma. Ele exorta Timóteo a permanecer firme na fé, enfrentando perseguições e mantendo a pureza do Evangelho. Paulo compartilha suas últimas instruções, lembrando da importância da pregação da palavra e da resistência ao erro. Ele reflete sobre suas próprias lutas e a proximidade de sua morte, oferecendo conselhos práticos e encorajadores para que Timóteo continue sua missão com coragem e fidelidade. Deus abençoe com coragem e fidelidade para você continuar na caminhada com Deus. Lendo a Bíblia, livro por livro, em 1 minuto. Tito. Paulo escreve a Tito, um de seus colaboradores, instruindo sobre a liderança e a organização das igrejas em Creta. Ele destaca a importância de selecionar líderes qualificados, viver de acordo com os padrões cristãos e ensinar a doutrina verdadeira. Paulo também enfatiza a necessidade de boas obras como testemunho da fé e a importância de viver uma vida piedosa. A carta orienta sobre como corrigir erros e promover uma comunidade cristã saudável, com integridade e amor. Você que está ouvindo aí, leia a Bíblia. Ela é o teu guia. Ore, dependa de Deus. Deus abençoe. Resumindo a Bíblia em 1 minuto, o livro de Filemão. Paulo escreve a Filemão, um cristão de Colossos, sobre Onésimo, um escravo fugitivo que se converteu ao cristianismo. Paulo pede a Filemão que receba Onésimo de volta não como escravo, mas como irmão em Cristo. Ele apela à generosidade e ao perdão, enfatizando a transformação espiritual que ocorreu na vida de Onésimo. A carta é uma mensagem sobre reconciliação e a nova identidade em Cristo, desafiando normas sociais e promovendo a igualdade entre todos os crentes. Deus abençoe. Boa leitura de Filemão. Leia a Bíblia. O livro de Hebreus. Resumindo a Bíblia em 1 minuto. O livro de Hebreus é uma carta anônima que exalta a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Ele compara Jesus com figuras importantes do Antigo Testamento, como Moisés e os sacerdotes, mostrando que ele é o sumo sacerdote perfeito e o mediador de uma nova aliança. O autor encoraja os cristãos a perseverar na fé, destacando a importância de manter a esperança e a confiança em Jesus, mesmo diante das dificuldades. Ele também oferece exortações práticas para uma vida cristã fiel. Deus abençoe a leitura do livro de Hebreus. Ele é contigo. Jesus é Deus. Deus abençoe. Resumindo a Bíblia em 1 minuto, o livro de Tiago. A epístola de Tiago, escrita pelo irmão de Jesus, aborda a prática de fé cristã.
Tiago enfatiza que a fé verdadeira se manifesta em ações, desafiando a ideia de que a fé sem obras é suficiente. Ele trata de temas como a sabedoria, o controle da língua e a importância de uma vida moralmente íntegra. A carta também aborda a injustiça social, a importância da oração e a necessidade de ser um praticante diligente da palavra de Deus. Leia o livro de Tiago. Deus abençoe. A Bíblia é a palavra de Deus para você. Resumindo a Bíblia, livro por livro. 1 Pedro. Pedro escreve aos cristãos dispersos na Ásia Menor, encorajando-os a permanecer firmes na fé, em meio à perseguição e sofrimento. Ele destaca a importância da santidade, do comportamento exemplar e do testemunho cristão. Pedro lembra aos crentes que são escolhidos e que seu sofrimento tem um propósito redentor. A carta oferece consolo e exortação para viver uma vida que reflita a esperança e a graça de Deus, mesmo diante das adversidades e provas. Você que está lendo, Deus abençoe. Leia a Bíblia. Ela é a palavra de Deus para você, todo dia. Deus abençoe. Lendo a Bíblia em 1 minuto, livro por livro. 2 Pedro. Aqui, Pedro escreve para advertir contra falsos mestres e ensinamentos heréticos que estavam ameaçando a igreja. Ele enfatiza a importância do conhecimento verdadeiro e da santidade e reforça a certeza do retorno de Cristo. Pedro recorda as promessas feitas por Deus e a importância de viver de acordo com a sua palavra. A carta também aborda o tema da paciência e da esperança na espera pelo dia do Senhor, encorajando os crentes a viver uma vida piedosa. Você que está ouvindo, pega essa palavra para você. Seja encorajado pela palavra de Deus, a Bíblia. Deus abençoe. Resumindo a Bíblia em 1 minuto, livro por livro. 1 João. A primeira epístola de João se concentra no amor de Deus e na importância de amar uns aos outros, como prova de que conhecemos a Deus. João refuta os ensinos dos falsos mestres e esclarece a verdadeira doutrina sobre Jesus Cristo. Ele fala sobre o pecado, a justiça e a certeza da salvação, encorajando os crentes a viver uma vida de obediência e amor. A carta reforça a autenticidade da fé cristã através da prática do amor e da verdade. Você que está ouvindo aí, pratique, exercite essa prática do amor, amar uns aos outros, amar quem está ao seu redor. Deus abençoe. Resumindo a Bíblia livro por livro em 1 minuto. 2 João. João aqui escreve a uma senhora eleita e seus filhos, abordando a importância de permanecer na verdade e no amor. Ele adverte contra os enganadores e aqueles que não confessam que Jesus Cristo veio em carne, destacando que tais pessoas são falsos mestres. João incentiva a continuar na fé e a viver de acordo com os mandamentos de Deus, mostrando que a obediência à verdade é essencial para a comunidade cristã. A carta é breve, mas enfática sobre a verdade e a santidade. Deus abençoe nessa sua caminhada, você que está ouvindo aí, na verdade e na santidade. Resumindo a Bíblia em 1 minuto, livro por livro. Na terceira João, na terceira epístola de João, o apóstolo elogia Gaio por sua fidelidade e hospitalidade para com os irmãos e viajantes cristãos. João critica Diótrefes
por seu comportamento autoritário e resistência à verdade. E elogia Demétrio por seu bom testemunho. A carta encoraja a prática de boas obras e o apoio aos obreiros do Evangelho. João conclui com um desejo de paz e a expectativa de uma visita pessoal, destacando a importância de viver de acordo com a verdade e o amor cristão. Deus abençoe e seja hospitaleiro e fiel aos cristãos viajantes. Deus abençoe. Resumindo a Bíblia em 1 minuto, livro por livro. Judas. A Epístola de Judas é uma breve carta de advertência contra falsos mestres que estavam se filtrando na igreja e pervertendo a graça de Deus. Judas exorta os crentes a lutar pela fé que uma vez foi entregue aos santos e a manter-se firmes na verdade. Ele descreve as características dos enganadores e os perigos que representam. A carta também oferece uma exortação à perseverança e à oração, destacando a importância de se manter fiel e de resistir aos ataques contra a verdadeira doutrina. Você que está lendo aí, entre nessa dimensão de resistir. Deus abençoe. Vamos lá, resumindo a Bíblia, o último livro da Bíblia, Apocalipse. O livro de Apocalipse, escrito por João, apresenta uma visão apocalíptica do fim dos tempos e da segunda vinda de Cristo. Alguns sinônimos para Apocalipse são catástrofe, calamidade, que apresenta proporções gigantescas, descomunais, colossal. Ele descreve uma série de revelações simbólicas e proféticas sobre o juízo final, a batalha entre o bem e o mal e a vitória de Cristo sobre as forças do mal. O livro oferece esperança e encorajamento aos cristãos, prometendo um novo céu e uma nova terra onde Deus reinará eternamente. É uma mensagem de triunfo final e a realização das promessas de Deus para a humanidade. Espero que esses resumos ajudem a entender melhor cada livro da Palavra de Deus. Deus abençoe.